Estou muito feliz em ter você aqui comigo novamente. E nesse programa nós temos 3 convidados muito especiais. Nós estaremos com a Jucimara, ela que é hipnóloga. Esse tema é muito importante. Fique comigo para saber mais detalhes. Teremos também a doutora Nathalie Temporão. Você já ouviu falar sobre cirurgia de implante guiado? É sobre isso. Fique atento. E harmonização facial, esse tema está em muita evidência. Nós estaremos com a médica Karime, ela que vai abordar sobre esse tema e as dúvidas para você. Me acompanhe, venha para a primeira entrevista. Vamos iniciar então a nossa entrevista hoje com a Jucimara Santana. Muito prazer tê-la aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Prazer, obrigada pelo convite. Eu sou Jucimara, hipnoterapeuta, especialista em libertar mulheres de relacionamentos abusivos, dependência emocional, recuperar o amor próprio e se descobrir na sua sexualidade. Jucimara, o que é hipnoterapia e como ela atua no comportamento e nas emoções das pessoas? A hipnoterapia é um método que nós aplicamos, que nós atuamos diretamente na causa raiz de tudo que acontece hoje. Então, todos os nossos comportamentos, nossas emoções, nós atuamos neles hoje, mas nós acessamos a causa raiz, que está lá no passado, na nossa infância, na nossa adolescência. Então, nós vamos direto lá na causa raiz para quê? Para ressignificar o que aconteceu e automaticamente inserir uma nova informação na nossa mente, mudando o comportamento atual. Jucimara, e por que tem tantas mulheres com dificuldade de se conectarem emocionalmente com elas mesmas ou com o parceiro? Porque as mulheres, elas não conseguem, muitas vezes, falar o que elas pensam. Elas foram muito podadas na infância, por diversas questões, né? E isso afeta hoje, então elas têm muito medo de falar com o parceiro, de falar o que gosta, de se reencontrar, de aceitar aquilo, né? Aceitar como ela é. Então ela não consegue se expressar tanto em relacionamentos quanto na área profissional. Ela guarda as emoções para si mesma. Então esse que é o problema hoje. E como a hipnoterapia ela pode ajudar mulher que vive em relacionamentos tóxicos ou sofre dessa dependência emocional? Porque quando elas não falam, alguma coisa tem, não é? Exatamente. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Se ela não consegue sair de um relacionamento, é porque algo aprende ali, mas não é aquele relacionamento. Muitas vezes é o medo de ficar sozinha. Muitas vezes é o medo do julgamento das pessoas. É uma criança que talvez não conseguiu ficar muito sozinha na infância ou ela ficou muito sozinha na infância, né? Então ela acaba criando essa dependência emocional, ela não consegue sair daquele relacionamento. Tem muitas mulheres que elas não conseguem sentir prazer ou se entregar à relação. O que você me diz sobre isso? Muitas mulheres têm bloqueios que nem elas imaginam dentro de uma relação. E tem vários fatores. Primeiro, que não é muito falado em casa, então isso já vem lá de trás. Com as mulheres não é muito conversado sobre sexo abertamente e sobre o corpo dela. Isso acaba já criando algumas travas na vida dela. E daí quando ela chega na vida adulta, ela vai aprendendo de qualquer jeito. E ela não consegue expressar, às vezes ela nem conhece o corpo dela. Muitas foram podadas ou não podiam se tocar, ou ouviram coisas como sexo é sujo, não encoste nas suas partes íntimas, ninguém pode encostar nas suas partes íntimas. Então, às vezes, uma maneira de proteção dos pais, ou às vezes falta de esclarecimento mesmo. Porque hoje as pessoas não falam muito abertamente sobre isso. E isso acaba bloqueando na vida adulta. Então ela não consegue, como não foi conversado com ela não consegue nem conhecer o próprio corpo, o que ela gosta, o que ela não gosta. Aí já vem outros bloqueios e não conseguir falar com o parceiro. Então é uma cadeia de coisas que acontecem durante a vida e quando a gente usa isso na hipnoterapia, a gente acessa lá a causa raiz, né? Jucimara, e é possível, através da hipnoterapia, resgatar o amor próprio e a confiança depois desse relacionamento difícil? Com certeza, porque a mulher, quando ela está dentro de um relacionamento muito difícil, ela se perde de si mesma. Então com a hipnoterapia, a gente resgata o amor próprio, resgata aquela mulher que está lá atrás, que estava lá atrás até, ou ela volta muito melhor do que ela estava antes. Porque daí a gente trata memórias lá do passado.
Então, com certeza, a gente resgata a essência da mulher, a sexualidade, o amor próprio. Ela volta uma nova mulher e melhor, curada para os próximos relacionamentos. Jucimara, você falou bastante, né, em prazer, em relacionamento, em sexo. Isso também tem a ver com abuso na infância? Sim, com certeza. A maior parte das mulheres que têm travas sexuais hoje, elas passaram por algum tipo de abuso na infância. Com certeza, eu tenho muitas pacientes mulheres, 90% delas, infelizmente, passaram por abuso. E é possível ressignificar esse abuso. A gente ressignificando, ela se reencontra com o próprio corpo dela. Isso é muito importante a gente saber que há como ressignificar isso, porque é um tema muito importante. Sim. E como é o método que você aplica? Como que é a prática? Na prática, né? É um método que a pessoa fica 100% do tempo consciente e eu ativo as emoções dela. Então, essas emoções vão trazer as memórias anteriores. Então, o meu método é baseado em neurociência e fisiologia. Então, as emoções estão ali. São elas que vão trazer as memórias anteriores. E a gente volta lá atrás e vai ressignificar todas elas. E quanto tempo, em média, uma pessoa começa a sentir os resultados da hipnoterapia? Já na primeira sessão. Uau, maravilhoso! Já na primeira sessão, já tem os primeiros resultados, ela já sente a diferença. A gente faz mais sessões porque tem muitas questões para ver, né? Mas é um método que é muito rápido. Então tem pessoas que ficam comigo um mês, que fazem 4 sessões e já resolvem muitas coisas ali. Como se fosse uma camada da cebola. Você vai ali, limpa um dela, encontra o outro, por isso precisa de uma continuação. Exatamente. Ou porque, dependendo do problema mais complexo, a gente precisa de mais sessões também. Mas já na primeira sessão a gente já resolve muita coisa. A hipnoterapia, ela é indicada apenas para a pessoa que tem traumas profundos ou qualquer pessoa pode se beneficiar dela? Qualquer pessoa. A gente utiliza, inclusive, para alta performance. Então, quero atingir alta performance, eu quero atingir um novo patamar financeiro, quero desbloquear alguma coisa na minha empresa, eu como empresário. Aí a gente já também consegue atuar nisso, né? Porque a gente sempre tem coisas para resolver. Então não precisa ter grandes traumas, né? Sim. Mas é uma questão, deu uma ansiedade um pouco maior, tá uma tristeza ali que não consegue saber o que está acontecendo, a gente já atua direto ali. Nessa trava, não Na tá? trava, Tá exatamente. empacado, vamos descobrir o porquê. Exatamente. E uma curiosidade minha, tem uma idade mínima para iniciar a hipnoterapia? A partir de 10 anos. A partir de 10 anos, porque o cérebro da criança já está bem formado, ela já tem muita compreensão. Então a gente consegue conduzir ali na regressão. E, Jucimara, eu gostaria de saber se você tem algum caso bem marcante para você e dessa transformação através da hipnoterapia que você possa compartilhar com a gente. Eu tenho casos de dependência emocional, então, de pós-separação, que eu fiz o tratamento, então a mulher ela se reencontrou consigo mesma e foi tão potente que logo ela já encontrou outra pessoa, já está noiva e logo vai casar, né? Então eu acho que é um caso que foi muito rápido, assim, foi questão de meses, né? Mas tem casos de crises de pânico também, que eu atuo bastante, ansiedade, depressão. Então eu já consegui em uma sessão a pessoa já não ter mais crise de pânico. Então isso é muito transformador isso. Uau! Jussi, você traz isso, essa transformação também tem a ver com o que a pessoa busca, né? O que ela quer para ela? Exatamente. Ela me traz o problema, a questão que está ali no dia a dia dela e a gente vai tratar aquilo. Porém, quando eu faço a sessão inicial, eu abordo todo o histórico dela e eu consigo identificar mais travas, mais questões que ela tem ali que talvez ela nem tenha percebido. Daí a gente consegue fazer todo esse mapeamento. Papo muito interessante, Jucimara. Gostaria, né, já deixar o convite aberto para você vir mais vezes e para você que está nos assistindo, gostaria de fazer perguntas para Jucimara sobre esse tema ou outros temas voltados à hipnoterapia. Comente aqui com a gente que a gente trará ela novamente e eu gostaria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, aproveitar e deixar os seus contatos. É algo muito importante que a cura, ela vai acontecer quando a mulher se reencontrar com aquela criança que precisou ser forte. Então você não precisa ser forte o tempo todo. Então a tua criança é o que te guia hoje. Então a cura vai acontecer quando você se reencontrar com essa criança e ressignificar o que aconteceu. Por mais difícil que tenha sido, é possível ressignificar. Vocês podem me seguir nas redes sociais. Estou no Instagram, TikTok, é jucimara.hipno. É isso. Muito obrigada. E acompanhe no próximo bloco, estaremos com a doutora Nathalie Temporão, cirurgiã dentista.
Bruna, eu vou interromper todas as gravações aqui, você está em cena gravando, mas a Pamplona mandou esse presente especial para você. Ai, que maravilha! Muito obrigada, Sônia! Dê uma olhadinha para você ver que presente fácil que você está ganhando. Da Pamplona, eu já ouvi falar da Pamplona, agora eu vou conseguir visualizar melhor. Vamos ver o que tem aqui. Uma costela temporada sabor limão e ervas, gente. Pamplona. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Uma bolsa térmica, olha que linda. Pamplona, costela defumada de suíno. Bacon. Eu amo bacon. É muito bom. Pamplona, salame italiano fatiado. Mais um, não para de sair. Kit carreteiro suíno. E já vem tudo pronto. Pamplona, muito obrigada, eu adorei. Pamplona no seu cardápio, todos os dias. Pamplona. Estamos novamente com a doutora Nathalie Temporão aqui no nosso programa. Doutora, qual é o tema de hoje? Sobre o que iremos falar? Muito obrigada, Bruna, por mais essa oportunidade. Hoje a gente vai falar sobre implantes dentários e implantes guiados. Doutora Nathalie, explica um pouquinho mais o que é essa cirurgia guiada. O implante guiado nada mais é do que uma técnica de instalação de implantes. Então, dentro dessa técnica, nós conseguimos fazer todo um planejamento de forma digital para conseguir colocar o implante na melhor posição possível, na melhor angulação, selecionando esse implante da melhor maneira para que o paciente tenha o melhor resultado. Ou seja, em vez de precisar abrir a gengiva para procurar onde está o osso, você vai direto com o guia e no lugar exato. Exatamente. A ideia toda é, através desse planejamento, a gente cria esse guia, né, imprime esse guia numa impressora 3D e aí sim a gente já vai saber exatamente qual que é a posição. Então, claro, a gente acaba tendo uma cirurgia bem menos invasiva. Impressionante, doutora, como a tecnologia veio para facilitar todos os procedimentos. E que tipo de tecnologia ela entra nesse jogo? Bom, a gente basicamente precisa fazer um escaneamento da boca do paciente, que nada mais é do que a substituição da moldagem. Antigamente a gente tinha que pegar aquela massinha, moldar a boca do paciente. Hoje em dia a gente consegue fazer um escaneamento que cria, né, essa imagem 3D e também uma tomografia. Então é um exame de imagem associado com essa imagem 3D e a partir disso a gente trabalha todo o planejamento para daí poder fazer esse guia impresso. Ou seja, eu tenho o meu paciente replicado 100% ali no computador. Perfeito, é isso mesmo. Não só no computador, mas também nas mãos. A gente consegue imprimir esse modelo 3D, essa cópia da boca do paciente e através disso fazer todo o nosso planejamento. E Nathalie, parece coisa de filme futurista, não é? E me conta, para todos os casos de implantes dá para fazer isso ou ainda existe alguma limitação? Veja, é uma pergunta interessante, a gente parte do princípio que dá para fazer para a maioria dos casos. Claro que existem alguns casos que são mais desafiadores, que talvez a gente tenha que fazer alguma alteração de técnica, mas a princípio sim, a gente consegue fazer para todos os pacientes. E do ponto de vista do paciente, além dele ser menos invasivo, há outros benefícios? Sim, com certeza. Além de não ser uma cirurgia tão invasiva, de ter que abrir tudo, né, para poder visualizar aquele osso, a gente acaba tendo uma cicatrização otimizada, né, um resultado estético muito bom, porque a gente consegue antecipar todo esse resultado através de próteses, todo o planejamento da prótese, da posição do implante, tudo isso é feito antes. Então, além de ser menos invasivo, é uma cicatrização mais rápida, a parte estética também acaba sendo otimizada por conta de todo esse planejamento que a gente faz no pré-tratamento. Doutora Nathalie, e essa questão dela ser guiada, eu saber qual a posição do meu paciente, a quantidade óssea exata que eu tenho, eu consigo fugir do enxerto, ter um implante mais assertivo numa região, alguma coisa relacionada a isso? Com toda certeza. Em muitos casos da cirurgia guiada, a gente faz exatamente para evitar
o paciente ter que passar por um procedimento de enxerto. Lembrando que cada vez que a gente tem que fazer um procedimento de enxerto, é um procedimento mais invasivo, mais oneroso, mais demorado para cicatrização. A entrega do resultado final para o paciente acaba sendo muito mais longa. Então, a cirurgia guiada vem para otimizar esse tempo da entrega do resultado final. Então, claro, se a gente tem no planejamento a visão exata da onde que o meu implante vai ficar, eu consigo aproveitar o máximo possível aquela região, a melhor quantidade de óssea, o melhor posicionamento do meu implante e fugir dessa forma da necessidade dos enxertos. Então, sempre que a gente pode fazer isso, é melhor. E nós também temos a opção de implante de vários tamanhos, modelos, alturas, tem isso também, né? Sim, exatamente. Então, com a tecnologia, com o avanço de tudo, né, de todos os materiais, as pesquisas, a gente tem também implantes curtos e extra curtos, que nos trazem uma segurança muito grande no momento do planejamento também. Então, da mesma forma que a cirurgia guiada nos traz essa possibilidade de evitar enxertos, os implantes curtos e extra curtos também. Claro, depende muito de uma avaliação individual para cada paciente, mas sim nós conseguimos trabalhar também com esses implantes menores para conseguir fugir dos enxertos e da mesma forma ter um resultado tão bom quanto através dos implantes convencionais, digamos assim. E doutora, você acredita que a cirurgia guiada ela é o futuro da implantodontia? Como você vê isso? Eu vejo como presente da implantodontia, né? Eu acho que os dentistas estão cada vez mais... Eu acho que cada vez mais nós, como profissionais, estamos tendo acesso a essas tecnologias, né? Claro que cada um tem uma realidade, mas a tecnologia está aí para ser usada e a gente consegue sim trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso paciente e, claro, entregar um resultado cada vez mais assertivo. Doutora, e agora eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando sobre esse tema e para você que quer saber um pouquinho mais sobre odontologia, sobre implantodontia, periodontia, a doutora Nathalie está convidada mais uma vez para estar aqui conosco. Muito obrigada, Bruna, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui de novo. Gosto muito, gosto de ter esse papo mais íntimo, né? Trazer para as pessoas essas informações. E o recado que eu queria deixar é você que está aí assistindo a gente, que tem alguma dúvida, que está precisando fazer um tratamento, não deixe para depois. Se coloque em primeiro lugar, né? E o que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, mandem para cá que a gente vai tirando essas dúvidas e respondendo vocês. Agora, você gosta de harmonização facial? Então me acompanhe. No próximo bloco estarei com a doutora Karime, ela que é médica e vai abordar esse tema com a gente. Conforme prometido, estamos aqui com a doutora Karime. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Olá, muito obrigada, doutora Bruna, pelo convite de estar aqui nesse programa, né? Onde o nome já diz tudo aí, Sorrisos e Soluções, acho que nos representa muito na clínica, né? Eu sou a doutora Karime, eu sou médica clínica geral, sou formada na Universidade de Caxias do Sul e eu sou pós-graduada em dermatologia e estética, é a área que eu atuo, né, na Brun Space, na nossa clínica. Doutora Karime, me conta um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Bom, atualmente, Bruna, eu trabalho em duas frentes, né? Eu atuo como clínica geral pelo SUS, né? Pela Prefeitura de Curitiba. E paralelo a isso, eu faço meu trabalho na parte de dermatologia estética, que é minha verdadeira paixão, eu confesso, né? A gente proporciona saúde, bem-estar para os pacientes através da, né? Devolvendo a beleza para eles, né? Proporcionando beleza. E através dos procedimentos estéticos, né? Através da harmonização facial. Doutora, esse nome, harmonização facial, ele está muito em alta. E o que é harmonização facial? Isso mesmo, doutora. A harmonização aí tá em alta no mundo todo, né? A harmonização facial. Mas o que é? Eu tenho pacientes realmente que me perguntam isso, né? Então, assim, a harmonização, ela é o fato de você harmonizar aquele rostinho, devolver jovialidade, beleza, através de alguns procedimentos. Mas quais são esses procedimentos, né? No consultório, a gente utiliza a toxina botulínica, que é o famoso Botox, né? Que todo mundo conhece. Muitas vezes a gente precisa associar a outros tratamentos, né? A gente associa aí a preenchedores, bioestimulador, de colágeno. Eu trabalho bastante com fios de PDO, né, que eu gosto bastante. No consultório,
algumas vezes acabamos até colocando medicamentos via oral, né, para potencializar esses procedimentos. Isso é muito bacana, tem entregue resultados muito bons, os pacientes têm ficado muito satisfeitos. E agora, né, tá em alta também as máquinas, né, ultrassom microfocado, radiofrequência, às vezes jato de plasma, CO2, né? Então as máquinas aí, eu sempre falo para os pacientes que nós vamos casando procedimentos conforme a necessidade do paciente, né? Então o paciente chega para nós, ai doutora, eu acho que eu, né, envelheci, eu não tô contente com tal detalhe do meu rosto, ok, nós vamos alinhar a expectativa, né, versus entrega, o que é muito importante, né? Hoje em dia a gente tem prezado muito pela naturalidade, né, nos procedimentos. E isso, assim, entrega resultados incríveis, pacientes satisfeitos, né, de bem com eles novamente frente ao espelho. Eu gosto bastante daquela máxima, menos é mais. Acredito que a doutora simpatize também com... É isso mesmo, assim que a gente tem trabalhado, sabe? E tem dado bons resultados aí. Doutora Karime, você falou sobre fios de PDO. Explique um pouquinho melhor sobre o que é esse fio. Então, assim, os fios de PDO, eles existem vários formatos dele, né, para trabalhar. PDO é o nome do material, né? Ele geralmente é biodegradável, né? O teu corpo vai transformar aquele material ao longo do tempo, transformar em colágeno, né? Então ele vai entregar um resultado natural. E eu trabalho com os fios de tração, onde a gente puxa, né, aquela pele mais flácida, ancoramos, né, no local adequado ali, e ao longo do tempo isso vai se transformar em colágeno, um cordão natural de colágeno lá dentro. O teu corpo vai substituir o PDO pelo cordão de colágeno, né, que esse é o de tração, e também nós temos aqueles que são apenas para estímulo de colágeno local, sem tracionar, sem ter aquela força mais ali, né, na hora da colocação. Também entrega bons resultados, geralmente, resultados muito naturais, sem volumização daquela face, né, os pacientes têm gostado bastante. E tem algum queridinho, algum preferido que a doutora goste, assim? Ah, tem sim, eu sou suspeita a falar, mas assim, como eu disse, né, nós estamos cada vez mais prezando aí por uma estética mais natural, né, cada vez mais. Então, assim, o meu preferido é o bioestimulador de colágeno, tá? Tem várias formas de você estimular colágeno no corpo, né? Uma delas é você injetar o produto, tá? Você injeta, né? Eu injeto o produto ali, o teu corpo mesmo vai devolver o colágeno que foi perdido ao longo do tempo. Um parênteses, doutora, a partir dos 25 anos, a nossa produção de colágeno já começa a diminuir muito. Com 30 anos, esse paciente diminui mais ainda. Com 35, muito provavelmente vai ter que repor colágeno, entendeu? Porque isso é qualidade de pele, né? É assim, então é por isso que eu digo que é um dos procedimentos mais naturais, é o meu queridinho. A gente devolve aquilo que o paciente foi perdendo ao longo dos anos. Então não fica aquele ditado popular, a gente não fica inventando moda no rosto do paciente, né? A gente coloca o que fisiologicamente esse paciente foi perdendo, né? Então aquele paciente já com mais que 35, mais que 40, que sentiu que o rostinho já tá caindo, a pelezinha já não tá mais tão firme como ela era, o bioestimulador de colágeno, ele é genial pra isso, sabe? Então tem muita procura, os meus pacientes geralmente gostam, porque ele é um tratamento realmente, né? Ele anda junto ali, é saúde de pele e o tratamento estético, né? Ele anda junto. O bioestimulador de colágeno, ele tem, como eu tava falando, ele tem na forma injetável, né? Que são aditivos químicos ali que a gente injeta, né, na camada ideal ali, e tem também, hoje em dia, através das máquinas, né, que uma delas é a Ultraformer, né, que nós estamos aí com essa novidade também. Doutora Karime, deixa eu fazer um parênteses agora. Eu quero te perguntar, a hora que você falou que a gente já começa a partir dos 25 anos a perder esse colágeno, então tem uma idade pra gente começar a prevenção? 25 eu começo com a perda de colágeno, mas eu não vejo visível. Exatamente. Tem uma idade mínima que eu possa iniciar? Muito bem colocado, doutora Bruna. Assim, isso depende, né? Essa idade, claro, ela não é um marcador, assim, na medicina, na fisiologia, né? A gente sabe que não é, acordou com 26, né? Já tá com colágeno. Não é assim, né? Ele é silencioso, né? Essa é você para a produção ali, em média, perto dos 25 anos. Então, a tua pele, ela já começa a ficar naquele período mais, né?
não produz tanto ali. Aí com 30 dá uma paradinha, com 35 para um pouco mais. A gente precisa ali de um plus, né? A gente precisa colocar alguma coisa ali para estimular essas células de novo e elas voltarem a produzir o que elas deveriam estar produzindo ali já naturalmente, né? Igual antes dos 25. Doutora Karine, você comentou sobre a novidade do Ultraform. O que ele faz? Quais benefícios mais especificamente ele traz para nós? Isso mesmo, essa tecnologia, né, ela é a base do ultrassom microfocado, né, ele tem as manoplas para tratamento corporal e para tratamento facial, né, eu aqui na clínica faço apenas o facial, que é o que dá, né, mais procura e os pacientes ficam bem satisfeitos mesmo. Então ele trata justamente a flacidez, né, doutora, e também alguns casos a gente precisa ali programar a máquina para uma questão de gordura, né, aquele paciente com uma gordurinha acumulada no rosto, né, uma gordurinha na papada. Claro, a gente mede antes, a gente precisa ver se aquele é o caso realmente, né. Eu sempre digo que o procedimento ele tem que ser bem indicado, né, não adianta o paciente vem com aquilo, eu quero fazer tal coisa. Calma, vamos conversar, né? Vamos fazer uma consulta, uma anamnese, vamos ver se realmente essa é a indicação, né? Mas assim, o Ultraform é para pacientes com uma flacidez, né, de face ali, ou com gorduras aqui, gordurinhas aqui, excelente, tá? Tem entregue resultados geniais, assim. Doutora, conversaria por horas aqui contigo. E você tem um convite para deixar para quem está nos acompanhando? Claro! Bom, estou aqui na clínica, né, estamos à disposição. Se você sente, né, que o seu rostinho tem alguma coisa que está deixando descontente, se quer mudar algum detalhe, alguma coisa, venha conversar com a gente, né, vamos conversar, vamos avaliar e ver a melhor estratégia, o melhor tipo de tratamento, né, eu fico às ordens. Então você já sabe, aqui no Brum Space você encontra várias especialidades: odontologia, médica na área de harmonização facial, nutricionista, nós temos também fisioterapeuta. E você que precisa de um espaço para locação, um espaço para chamar de seu, o cowork clínico do Brum Space aguarda por você. E venha conhecer os nossos procedimentos, e os nossos profissionais, eles estão aptos e prontos esperando você para a nossa avaliação. E fique comigo, é um prazer tê-los aqui no meu programa e eu espero por você no próximo programa na Rede TV Paraná.